Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 17 até o versículo 35. Nós vamos fazer a leitura de toda a sessão, em todo o registro aqui, até o versículo 32, considerando que essa abordagem terá continuidade à noite. Mas vamos fazer a leitura a fim de que nos encontremos no contexto. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais me verão o rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar esperança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Continuando, tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Meus irmãos, vivemos uma crise de amor. Ainda é evidente o afrouxamento dos vínculos. Cada vez mais se nota nos relacionamentos a construção frágil e suscetível a rupturas. Há quem diga que está na preferência das pessoas essa vinculação, fácil de começar, fácil para terminar. Ouvi de uma pessoa em certa ocasião que disse preferir igrejas grandes porque podia entrar e sair sem ser percebida e conhecida. Ou seja, no espectro da visão dessa pessoa, relacionamento era algo que ela não queria mesmo. Compromissos duradouros a longo prazo raramente estão no campo do desejo das pessoas do nosso tempo. A problemática de tudo isso é que a natureza desses relacionamentos frágeis, suscetíveis, não é compatível com a natureza dos relacionamentos estabelecidos nas Escrituras. Para nada. A começar pelo chamado supremo de Deus, em sua palavra. Deus nos chama para si, para um relacionamento
eterno. No registro que temos na oração sacerdotal do Senhor Jesus, em João capítulo 17, observamos o nosso Mestre Redentor, antes de entregar-se por amor pelos seus, na cruz do Calvário, diz claramente acerca do tipo de relacionamento no qual Deus está envolvido. E as suas palavras foram assim, pedindo ao Pai, João 17, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, e que onde eu estou, estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que é isto? Senão relacionamento profundo e interminável, fruto de um compromisso interminável com o Pai e, consequentemente, estendido ao povo do Pai. O apóstolo Paulo, um dos personagens desse encontro, no texto lido de Atos capítulo 20, teve um ministério muito significativo em Éfeso. O impacto foi realmente inegável, duradouro, por toda a região. Em sua terceira viagem missionária, por volta lá do ano 53, 54, depois de Cristo, Paulo chega em Éfeso e começa o seu ministério na sinagoga local, pregando, ensinando aos judeus o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aproximadamente 3 anos é o tempo que correspondeu à sua estada em Éfeso. Deus opera poderosamente por meio da pregação da palavra e, com o operar de Deus, nasce a igreja em Éfeso. É possível que até naquele tempo, com o trabalho de Paulo em Éfeso, outras igrejas em outras regiões também tenham nascido como fruto do impacto do trabalho realizado em Éfeso, como as igrejas de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A possibilidade que essas igrejas tenham nascido durante o período que Paulo permaneceu pregando em Éfeso. A dinâmica pode ser, então, desenhada do seguinte modo: Deus opera por meio da proclamação da palavra, do Evangelho, pessoas são convertidas, são integradas na comunidade da fé, chamada igreja, e necessariamente quem vai se convertendo vai entrando em um relacionamento interminável com o Senhor e com a sua noiva, com a sua igreja. Nesse ambiente de crescimento, de relacionamento na igreja, a fé é nutrida, o relacionamento com Deus é agigantado, o relacionamento com as pessoas é desenvolvido, com a criação é ordenado. E esses convertidos, integrados à comunidade da fé, iniciando um compromisso interminável com Deus e com a noiva, com a igreja, passam a viver em adoração ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Esta dinâmica parece-me ser o cerne de toda a expansão do Evangelho no Novo Testamento. Agora o apóstolo Paulo, como consequência de estar ligado a Cristo, à igreja de Cristo, deseja reunir uma oferta especial para os santos pobres em Jerusalém, os crentes pobres em Jerusalém. O seu plano era chegar na Macedônia, na Acaia, depois ir para Jerusalém. Ele queria chegar ali antes do dia de Pentecostes, queria celebrar com os irmãos, conforme Atos 20, 13 a 16, e depois ir a Jerusalém e a Roma. Pretendia chegar à Espanha também. Mas ele entende que não mais voltaria a Éfeso. Chega em Mileto, que distava uns 30, 40 quilômetros de Éfeso, mais ou menos, convida os presbíteros de Éfeso para que venham a Mileto, porque ele não quis entrar em Éfeso. Não sei a razão pela qual Paulo não quis entrar em Éfeso. Talvez para não tornar a despedida mais dura, mais difícil, porque ele sabia que ia encontrar-se com a igreja lá e seria muito mais difícil despedir-se. Talvez. O fato é
que ele chama os presbíteros para uma conversa. Nesse encontro, nessa conversa, notamos o que está envolvido no testemunho de um compromisso interminável. O testemunho de um compromisso interminável é marcado pelo histórico de integridade. Veja, a partir do versículo 17, como é que Paulo constrói isto. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. O que Paulo está fazendo aqui? Lembrando aos presbíteros o histórico de integridade que foi reconhecido pela liderança. Quando ele diz, vocês sabem, ele está se expondo à verdade do testemunho dos seus companheiros presbíteros em Éfeso. Vocês conhecem as minhas motivações, versículo 19, como foi que me portei servindo ao Senhor dessa forma. Vocês conhecem a minha motivação. Servi ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. O verbo que Paulo usa aqui para expressar o seu trabalho, o verbo servir, na forma como ele aparece no texto aqui, em Atos 20, aponta exatamente para o tema da dependência de alguém que se submeteu ao controle do seu Senhor, do início ao fim. Tudo isso é comunicado no verbo servindo com, servindo. Mas não com pesar, reclamações, fardo, mas a qualificação desse serviço foi a honra e a consciência do privilégio. Quando ele diz servindo com toda a humildade, dependência absoluta, lágrimas e comprovações diziam respeito ao privilégio que ele sentia de sofrer pelo amor a Cristo, servindo a igreja. Lágrimas aqui e provações não tem a ver com a tema da lamúria, da reclamação, está muito pesado para mim isto, eu não quero saber mais disto, absolutamente. Lágrimas aqui e provações dizem respeito ao caminho necessário do serviço em honra e glória na presença do Senhor. Por quê? Porque Paulo não servia ao Senhor com competência particular, algum mérito seu, mas por graça. Por isso ele diz com humildade. Num cenário de enfrentamento das tristezas do caminho, fruto da rebeldia do coração humano contra Deus, da oposição ao Evangelho, o apóstolo se manteve firme e determinado no serviço, ainda que isso lhe custasse lágrimas. Eram lágrimas de preocupação pela igreja do Senhor Jesus. Isso é integridade. Integridade. Os presbíteros sabiam disso? Sabiam disso. E Paulo evoca a lembrança deles para dizer que o compromisso que eles tinham era interminável, porque foi marcado pela graça de Deus na expressão da integridade na história daqueles irmãos, especialmente o apóstolo Paulo. Quando Paulo menciona, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, está evocando a busca pela integridade na missão, que incluía o relacionamento com a igreja. A sua motivação é comprovada pelos presbíteros, servir ao Senhor, obedecendo sua vontade. Isso incluía o cuidado com a igreja, sem se importar com as consequências pessoais. Isto se refletiu no seu trabalho, humilde, com lágrimas, envolvimento absoluto. Só chora quem está envolvido, só sente quem está envolvido. Quem não está envolvido
é insensível, não é comigo, não tenho nada a ver com isso. Mas só permanece firme, apesar das provações e dificuldades, quem está envolvido. E o envolvimento aqui é com o Senhor e com a igreja do Senhor. Esse não foi um comportamento dirigido apenas à igreja em Éfeso, não. Por outras partes, Paulo declarou esse mesmo testemunho de um compromisso interminável. Por exemplo, para a igreja em Colossos, ele recordou à igreja acerca do seu vínculo interminável com Cristo Jesus, consequentemente com a dinâmica e testemunho do vínculo entre os irmãos, e pelo que ele se esforçava. Observem, capítulo 1, versículos 21 a 29, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Era pela igreja, por Cristo, testemunho de integridade, envolvimento em um compromisso interminável. Marcas do testemunho de um compromisso interminável, histórico, de integridade. Mas há uma segunda marca que eu observo aqui, dos versículos 20 em diante, 20 e 21. Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, 20, eu li o 21, não é? 20, vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar a vocês publicamente e também de casa em casa. Durante 3 meses, Paulo ensinou na sinagoga, segundo Atos 28, capítulo 20, versículo 8. Ele objetivava alcançar os judeus com a pregação do Evangelho. Inicialmente, a mensagem foi resistida pelo grupo, mas eles seguiam ensinando na sinagoga. Com a intensificação da oposição, muita gente não gostou daquilo, Paulo entende que precisava mudar a base de operações do seu trabalho. Então ele vai para a casa de um homem chamado Tirano, permanece ali, é uma escola, e permanece na escola de Tirano pelo menos por 2 anos. A mensagem era a mesma que ele pregava na sinagoga. Ele pregava o Evangelho do Senhor Jesus. A mensagem era o Evangelho. Por isso, estamos observando aqui nesse ponto que uma marca de um testemunho, de um compromisso interminável, é o compartilhamento fiel do Evangelho. A mensagem que Paulo proclamava na sinagoga, ele proclamava na escola de Tirano. Era a mensagem do Evangelho. Sabe qual foi o resultado disso? Um grande impacto na cidade, na região. Deus operou poderosamente. E ao longo do tempo, muitas pessoas em Éfeso se converteram ao cristianismo, a Cristo Jesus. O mover de Deus maravilhoso aconteceu não sem dificuldades. O comércio da cidade de imagens de escultura, de fabricação de imagens de escultura, se revoltou contra a mensagem
de Paulo, a mensagem do Evangelho, e com o resultado das conversões, e alguns dentre a própria liderança religiosa local também se opuseram tão veementemente que foi colocada em risco a própria integridade física do apóstolo. A cidade foi abalada. Como? Pela proclamação fiel do Evangelho. Paulo diz: vocês sabem que estive entre vocês anunciando a verdade. Anunciando o que ele chama aqui de o que era proveitoso. Isso é a verdade. De todas as formas, pública e pessoalmente, a todas as pessoas com as quais ele tinha algum contato, tanto judeus como gregos. E no final do verso 21 ele deixa claro o que havia dito, o que ele queria dizer por proveitoso no verso 20. Arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é igual a quê? Digam. Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus. A mensagem era o Evangelho. O conteúdo de Paulo era Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o Senhor da igreja. O que a igreja precisa é de Cristo. E Paulo entendia que o trabalho dele constituía-se em apresentar a igreja santa, madura, a Cristo, o seu Senhor. O seu objetivo com as instruções, com a pregação, com o ensino, com a lida diária, era a apresentação de uma igreja santa ao noivo. Que consciência maravilhosa. Ele entendia que só podia fazer isto pregando fielmente o Evangelho. Ele não podia fazer isto inventando pesquisas mirabolantes acerca do que as pessoas queriam ouvir na redondeza. Ele não podia apresentar a igreja santa diante do Senhor, realizando eventos sociais na igreja de entretenimento, piquenique, encontro disso, acampamento daquilo, etc. e tal. Ele não podia cumprir a sua tarefa, desviando o foco do seu trabalho, que era apresentar a igreja santa. E a única maneira da apresentação de uma igreja madura e santa é por meio do Evangelho, a pregação fiel do Evangelho. É claro e é certo que há muitos afluentes do saber, mas se são coerentes com a realidade, todos esses afluentes do saber desaguam em Cristo, a fonte suprema. Todo conhecimento verdadeiro vai desaguar em Cristo, porque procede dele, se é verdadeiro. A fonte suprema. Em razão disso, não se pode construir sobre outro fundamento que não seja Cristo, e não se pode crescer sem o Evangelho. Nós somos do Evangelho, irmãos. Toda a nossa construção está no Evangelho. Esse olhar nos ajudará a discernir se o que estamos ensinando tem a ver com o Evangelho ou não. Se a maneira como temos construído a nossa organização mental diz respeito ao Evangelho ou não. Se as nossas estratégias dizem respeito ao Evangelho ou não. Isso nos ajudará muito. Porque nós somos bombardeados por uma série de ruídos, de vozes, de sons, propostas, que prometem melhorias à revelia do Evangelho. O tempo todo. Você liga o rádio, está ouvindo isso. Liga a televisão, está ouvindo isso. Lê um jornal, está vendo isso. Vai conversar com o vizinho, ele conta a história dele, é sobre isso. Maneiras de chegarmos lá sem o Evangelho. Não é possível cumprir, ser íntegro, realizar a vontade de Deus, sem o compromisso com o Evangelho. É o Evangelho que faz com que o nosso compromisso uns com os outros seja interminável. Tire o Evangelho, não há vínculos duradouros entre nós sem o Evangelho. Vamos amarrar e soltar assim.
Como você faz quando quer desligar alguém de sua rede social. Não estou afim mais que essa pessoa me siga. Vou bloquear. Se não fosse por Cristo, nossos relacionamentos seriam o tempo todo bloqueados. Mas por Cristo, o nosso compromisso com a Igreja de Cristo é interminável. Encontramos no texto lido para nossa instrução um claro relacionamento de amor pela Igreja de Cristo Jesus, como reflexo do relacionamento de amor com o próprio Cristo Jesus. Podemos enxergar provas do testemunho de um compromisso interminável. Primeira prova diz respeito à integridade no trabalho. Vocês sabem como fiz o que me moveu a fazer e o que desejei com o que fiz. Vocês sabem. Também vimos outra prova de um compromisso interminável, que é a integridade, que é a pregação, compartilhamento fiel do Evangelho. Nós proclamamos o Evangelho com fidelidade. Devemos comprometer-nos com isto. Você deve ter claramente que se o seu trabalho não for operado no campo da motivação correta, isto é, a glória de Deus, o nome de Cristo, e não for dirigido pela forma correta, então a integridade não será uma marca da sua história aqui na Betel. E não é apenas um movimento, um sinal externo. Nem sempre motivações são evidentes. Aliás, elas ficam bem escondidas. Quando Paulo evoca o testemunho dos presbíteros para a confirmação da sua motivação, ele fez isto antes diante de Deus. Deus sabe por que nos movemos de lá para cá. Lembrem-se, estamos falando de uma despedida. Paulo estava se despedindo dos irmãos. Ele sabia que nunca mais iria encontrá-los. E olha o que é que ele vai enfatizar nessa despedida. Que apesar das despedidas, o compromisso com eles nunca terminaria. Porque eles eram testemunhas da integridade, da motivação e do trabalho que foi realizado no meio deles. E eles eram testemunhas da fiel proclamação do Evangelho operada por Paulo. Eles não podiam ser enganados. Nós também somos colocados nesse cenário. O tempo passou, os anos são outros, mas o compromisso é o mesmo. O compromisso continua sendo e será interminável. E o nosso trabalho é o mesmo. Preparar a igreja para apresentá-la santa, pura, no grande dia do casamento com o noivo. Deus nos abençoe, nos ajude, tenha misericórdia de nós, nos sustentando em nome de Jesus.